Já de volta com o Estúdio Sat, vamos continuar falando sobre diabetes. Aqui ao meu lado está a endocrinologista Larissa Figueiredo, ela que está aqui no bate-papo com a gente esclarecendo algumas dúvidas. Larissa, há algumas pessoas que apresentam a vista escura, tontura, isso também pode ser algum sintoma da diabetes? Pode sim. Então, como a glicemia, que o açúcar no sangue vai estar alta, começa a haver uma glicotoxicidade, né, que a gente fala, ou seja, há uma alteração de todas as proteínas na corrente sanguínea. E uma das coisas que logo é percebido pelo paciente é a questão da tontura, porque você tem cristalzinhos, né, próximo do ouvido, que são relacionados com o nosso equilíbrio, que sofrem com essa glicotoxicidade, então pode evoluir até para uma crise de labirintite, uma labirintopatia, né? A questão da visão turva, então começa a ter dificuldade, você não está enxergando, mas isso já são sintomas, né, sinais e sintomas de uma glicemia bem elevada, né, acima de 200. Você começa a observar na urina a questão das formigas, o açúcar, a glicosúria, né, que é eliminado, então a presença de formigas, e tudo isso vai chamando a atenção. E na dúvida, como eu comentei anteriormente, fazer uma glicemia, que é um exame pouco invasivo, simples, de baixo custo e que pode tirar qualquer dúvida. E aí a gente tem valores que vai classificar o paciente. Porque devido à importância dessa patologia, a gente classifica até mesmo antes da pessoa ser diabética. Isso é uma questão interessante. Então, a gente considera diabéticos pacientes com glicemias plasmáticas, né, que são da veia, com 8 horas de jejum acima de 126 em 2 avaliações. Mas se você tiver entre 100 e 126, você já tem uma predisposição, que a gente chama de um pré-diabetes, uma alteração inicial que já tem indicação de abordagem médica, abordagem tanto não farmacológica, que seria mais importante até nessa fase, a questão da alimentação, que tem um peso fundamental, né? A gente sempre tenta, pelo menos, trabalhar em equipe quando a gente aborda o diabetes com a nutricionista. A questão da atividade física, e aí o profissional também da educação física, e quanto, eventualmente, até uma medicação, se for o caso necessário, nessa fase antes do diabetes, que é o pré-diabetes, que a gente tem tido também uma elevação na prevalência desses pacientes. E a gente tem uma pergunta aqui no nosso WhatsApp da Luciana, lá de Rondônia. Ela diz assim: meu pai tem diabetes, é possível que eu tenha também? Sim, a gente sabe que quando apenas o pai ou a mãe é portador de diabetes, o filho tem em torno de 50% de chance de desenvolver. 50%, mas esse 50% ele pode ser bastante trabalhado, porque a questão genética não tem como mudar. Mas a questão ambiental, que é o gatilho que eu comentei, então você tem de um lado a genética, né, o genótipo, e do outro lado o fenótipo. Então a questão ambiental, que é o gatilho, você pode combater sim, ou seja, o sedentarismo tem que ser combatido e não precisa virar um atleta do dia para a noite. É questão de uma caminhada que se faça 4 vezes por semana, de 1 hora. A questão da alimentação, né? Saber formar o seu prato colorido, né? Você tem várias cores quando você coloca os seus alimentos, saber que você tem ali um valor nutritivo maior, né? E não ser tão repetitivo. Tem uma dieta com opções, né? Com bastante verdura, legumes, o arroz, o feijão, a carne, comer de tudo um pouco, né? Então isso seria o gatilho que você tem total domínio para interferir. Essa é possível. Então você consegue evitar ou adiar muito, né? Porque como eu comentei, por ser uma doença poligênica, a gente tem algumas famílias com diabetes assim, mais agressivo, outras bem mais leve, pula a geração. Então tem um avô diabético, mas os pais não são. Mas isso não quer dizer que o neto não possa vir a desenvolver, ele pode ter herdado esse gene. Então são situações que seriam mais leves, né? Em compensação, você tem situações de famílias que tem o avô, que tem o pai, que tem o filho. E até mais precoce, né? Em vez de com 55 anos, já se instalar com 40 anos, até menos, um pouco menos, né? Quando é muito jovem, aí a gente já tem que pensar no diabetes tipo 1, assim, criança, adolescente. Mas você pode ter um diabetes tipo 2, hoje a gente já observa com 30 a 40 anos, que é uma coisa que era muito rara, né? A gente só tinha acima dessa idade.
E no caso de um paciente, quando ele é diagnosticado com o diabetes, tem que zerar o açúcar do organismo? Não, é como eu comentei também inicialmente, a gente não tem como acabar com a nossa gasolina, né, com o nosso combustível, a gente tem que se alimentar. O paciente diabético, ele tem que comer, ele tem que se alimentar. O que a gente organiza então? No caso, em especial as nutricionistas, né, sob a solicitação do médico, a organização dos carboidratos, porque seria a principal fonte de glicose. A gente tem a proteína, a gordura, mas o carboidrato ele tem um papel fundamental nesse ajuste, porque ele é que se transforma diretamente em glicose. Então, cortar o carboidrato simples, optar pelos carboidratos complexos e distribuí-los ao longo do dia, nas 6 refeições, de uma maneira mais inteligente, né? De uma maneira que eu consiga ter o meu combustível, mas eu não extrapole o meu tanque. O meu tanquezinho lá do meu carro. Então, eu consigo colocar. Então, eu optei, de uma maneira bem simples, eu optei pelo arroz e feijão na hora do almoço, eu não vou colocar farinha nem macarrão, né? Porque eu já tenho esses 2 carboidratos. Eu optei no café da manhã por um pão, então eu não vou colocar nem tapioca, nem torrada, nem biscoito, eu já optei por um carboidrato. Mas só isso eu vou ficar com fome. Sim, mas a gente não tem... a gente tem outras opções também que podem enriquecer esse café da manhã, digamos. Então, eu tenho o pão, que é carboidrato, mas eu tenho o queijo, da proteína, né? Eu tenho o café com leite, eu tenho a fruta, eu tenho a aveia. Então, assim, eu tenho maneiras que aí com o plano alimentar, né, do profissional da nutrição, que seria o ideal, a gente coloca de uma maneira que harmonize e levando em consideração a composição desses alimentos. E doutora, qual o cuidado que se deve ter em relação à criança? Porque eu tenho um sobrinho, ele tem 5 anos e ele gosta muito de doce, muito, muito mesmo. E ele foi ao médico e o médico falou, toma cuidado porque ele já está chegando a uma diabetes. Qual é o cuidado que se deve ter em relação à criança? Muito boa pergunta, porque a gente tem observado a obesidade infantil como outra epidemia, né? A obesidade em si já no adulto, mas a obesidade na infância realmente é algo que tem assustado, né, todos os estudiosos do assunto. E, como eu comentei, ele é um gatilho para uma possibilidade de uma doença como diabetes e hipertensão, né? A gente sabe que o diabetes e a hipertensão são os principais fatores de risco para a doença cardiovascular, que é o que mais mata hoje em dia, né? Então, a doença cardiovascular, ela com a doença arterial coronariana e o acidente vascular cerebral, ela tem todo esse caminho que começou na infância. Então, não é só a questão da obesidade, já vem também uma dislipidemia, que seria o colesterol alto na infância. O valor normal para uma criança é 170, no adulto 200 colesterol total. A gente vê crianças com 300 de colesterol, né? E nem sempre também está relacionado com a obesidade. De repente, nem está tão acima do peso, mas é importante que as crianças já façam exames de rotina, uma vez por ano, pelo menos, para o estudo do perfil lipídico e da glicose. E aí, nesse caso específico, né, da criança com 5 anos, é uma família, né? É chato dizer isso, mas, na verdade, a criança não vai pegar o carro dela e vai lá comprar as coisas no supermercado, né? É meio complicado a gente abordar, a gente tenta abordar de uma maneira que a família entre no tratamento, porque a criança, ela é realmente a consequência da situação do ambiente, né? Não só na família, mas a gente vê o problema nas escolas, as cantinas, né? Já existiram várias emendas e leis tentando mudar os alimentos das cantinas das escolas, né? Porque é onde os nossos filhos ficam pelo menos a manhã inteira ou a tarde inteira. Então, tem uma influência grande. Então, assim, diante de uma criança que está com essa situação, abordar toda a família para que eles entrem realmente no programa de reeducação alimentar e atividade física, porque, como eu comentei, se a gente conseguir combater a questão do gatilho, essa criança não desenvolverá o diabetes. Porém, se esse assunto não é abordado com a seriedade, é uma criança que vai evoluir, né, possivelmente com diabetes de forma mais precoce, né? De tanto que o gatilho fica lá, instigando esse pâncreas e criando a resistência. Então, o conselho que eu dou de um modo geral é que as famílias assumam isso, né? Eu entendo que a gente trabalha muito, os pais hoje em dia precisam trabalhar, o pai e a mãe, né? Então, é muito comum que a criança às vezes fique também, né, com a secretária, tem excelentes secretárias, inclusive, eu, graças a Deus, tenho uma excelente que me ajuda muito,
Mas, assim, a gente tem que também falar como todos, né? Aquela coisa do exemplo vem dos pais, né? Então, eles veem, é mais importante, às vezes, do que só ouvir, né? Eles veem os pais comendo as verdurinhas, comendo o brócolis tão temido. Mas é importante que a família seja tratada. E para encerrar aqui a nossa participação, só tenho mais uma perguntinha, em relação às grávidas. Quais os cuidados que se deve ter na gravidez para quem é diabético? Muito boa também pergunta. Então, a gente tem duas situações. A gente tem a situação da diabética que engravida, né? E como a gente observou, o diabetes está vindo cada vez numa faixa etária mais jovem. Então, lógico, e as mulheres estão tendendo a ter filhos mais tardiamente, então vai terminar chegando nesse ponto aí que a gente tem uma maior prevalência de diabéticas que engravidam. E aí a gente sabe que nesse caso tem mais malformação congênita, parto prematuro, algumas complicações. Porém, essas complicações, elas podem também ser evitadas desde que a gente tenha um controle. Então, ajuda muito aquele aparelhinho de glicemia capilar, né, do dedinho, que hoje a gente já tem aparelhos que doem bem menos, né, que são picadas menores, e aí que ajudam a controlar, e com isso as medicações novas, as insulinas novas que podem ser usadas na grávida, também são importantes para a gente ter esse controle. É possível, junto com o ginecologista, obstetra, o endocrinologista, trabalhar e ter uma gestação feliz e com a criança nascendo saudável e a mãe também. E a outra situação, só para fechar, é a mãe que não era ou não sabia que era diabética, geralmente não era, mas que durante a gestação ela desenvolve diabetes gestacional, que é uma outra situação, que está relacionada inclusive com ganho de peso e com a genética também. E aí essa mãe, ela teria, depois do parto, uma resolução da situação, né? Então ela, após o parto, que é o fator de estresse que foi o gatilho para aquele diabetes gestacional, ela se resolve, porém ela entra no fator de risco para desenvolver o diabetes tipo 2 numa fase mais para frente, mas que também é possível evitar desde que tenha uma atividade física. Acho que essa é a grande mensagem. A atividade física não precisa virar atleta nem para a academia mais cara da cidade, é colocar um tênis e sair andando perto de casa. E a orientação alimentar, que hoje a gente tem vários acessos na internet. Se de repente é caro ir para uma consulta, não está muito acessível, assim, de repente, mas hoje a gente tem muita informação, né? Aqui a gente está dando muita informação. Então, acho que é possível. E não é para deixar de comer, você tem que comer selecionando melhor os alimentos, mas hoje a gente tem adoçantes de forno e fogão, que você pode fazer o seu bolo, você pode fazer o seu pudim. Então, é possível. Ok, doutora, muito obrigada. Quem quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho, tem as suas redes sociais também? Pode deixar? Tem? Tem, mas qualquer dúvida... eu posso... Onde pode lhe encontrar? Exato, no WhatsApp, posso passar? Pode. É o 9, né, que agora tem que colocar o 9, 91923240, tá? Porque esse WhatsApp seria uma resposta mais rápida. Ok, doutora. Tá bom? Muito obrigada. Obrigada, tchau. E a gente vai encerrando esse bloco aqui. Mas daqui a pouquinho a gente tá de volta e a gente vai falar sobre inchaço nas pernas, dores nas pernas. Daqui a pouquinho a gente volta já.